A lição da noite de hoje é uma lição nova, porém continuidade do capítulo que nós estudamos na semana passada. Capítulo 16, hoje nós vamos ver a outra metade, a segunda parte do capítulo, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estudamos a primeira parte semana passada e hoje nós vamos ver a outra parte, que é uma parte que é uma abordagem sob a ótica da instrução dos benfeitores espirituais. Especificamente, nós vamos ver sobre o emprego da fortuna e 2, guardar-se da avareza. Lembrando que são todos e todas convidados neste momento para que nós fiquemos até o término desta reflexão, deste estudo, porque lá no finalzinho nós vamos juntos fazer aquela conexão e buscar o reabastecimento espiritual. Juntos. Juntos somos força. Lembram? Muito bem, vamos lá. Nós estudamos, na primeira parte deste capítulo, os assuntos salvação dos ricos, utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas e a verdadeira propriedade. Salvação dos ricos. Jesus propõe o desapego material e a prática da caridade para merecermos o crédito de acessar o reino de Deus. Utilidade providencial da fortuna. Nós estudamos que ela em si não é um mal. O problema está no uso que se faz da riqueza. Depois nós vimos as desigualdades das riquezas, que a fortuna é um meio de provar o homem moralmente e, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, se ele quiser. Porque possuidor do livre-arbítrio, ele pode não querer e muitos optam por não querer. Então, retardam a marcha do progresso. E por fim, nós vimos sobre a verdadeira propriedade. Qual é a verdadeira propriedade? Aquela que é sua. Lembra que nós estudamos isso? A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Essa é a verdadeira propriedade. Então, hoje, nós vamos estudar agora o emprego da fortuna e treinar. Por que é importante treinar, livrar-se da avareza? Neste tema, nós vamos aqui estudarmos hoje sob a ótica da instrução dos espíritos sobre este conteúdo deste capítulo. E aqui vale considerar que nós estamos estudando uma lição que nos traz um alerta de Jesus. Quando consideramos a essência do ser que somos, em essência, espíritos. Então Jesus traz um alerta para a humanidade, convidando-nos para utilizar melhor os recursos materiais e lembrar de, nesses cuidados, cuidar da essência do ser, que é quem vai prosseguir a marcha. Tudo o mais vai ficar por aqui. É neste sentido. Então não há, Jesus não condena, não reprova a riqueza. Ele alerta para que cuidemos de fazer bom uso dela. Então diz assim: guardai bem isto, diz o amigo espiritual. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, do grego, dinheiro. Nós estudamos lá, ou você se apega demasiadamente a um e esquece o outro, ou se apega a este e abandona o outro. Claro que Jesus estava fazendo como sempre, aquela linguagem, aquela postando uma mensagem de impacto. Não dá para fazer as duas coisas. E nós vimos, estudando aquele capítulo, que há alguns cuidados que se deve tomar.
que é riqueza por si só, não vai nos causar prejuízo. Depende de quanto tempo nós, ou do quanto nós nos dedicamos a utilizá-la para gerar o bem. E nesse caso, nós construímos créditos espirituais. Só que Jesus diz: são poucas pessoas que fazem isso. Quando ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco do fundo de uma agulha. Ele não disse que era impossível. Então, nós fizemos aqui algumas considerações, vamos fazer outras hoje, de que se nós tomarmos alguns cuidados, todas aquelas pessoas detentoras de riqueza, quando utilizam a sua riqueza para gerar benefícios para outras pessoas, conquistarão tesouros no céu. O problema é que quando se apega demasiadamente, fica quase que cega e esquece de alimentar o espírito. Por isso que Jesus fez aquela consideração. Então, recordando tudo isso que nós já estudamos, não tem nada de errado em ser cuidadoso. Não há nada de errado poupar. Há o alerta que há é para que nós cuidemos para aqueles que a quem o amor pelo ouro o domina. Então é aí que mora o perigo. O alerta, diz o amigo espiritual, é para vós que venderíeis a vossa alma para conquistar tesouros na terra. E o alerta de Jesus é para que encontramos meios, momentos, maneiras de conquistarmos tesouros no mundo espiritual, que é para onde todos nós iremos. Todos. Se sentis a vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir essas amarras, diz o benfeitor, que vos prendem demasiadamente, porque Deus, que é justo, vos perguntará quando chegardes do outro lado da vida, lá na pátria espiritual, que fizeste tu dos bens que te confiei? É para não sermos surpreendidos e de repente ficarmos desapontados e encarando aflições que poderíamos ter evitado, referindo-nos a essas pessoas demasiadamente apegadas às riquezas terrenas, que são necessárias. Nós já estudamos isso. Então dirá o Pai: te confiei poderoso recurso para realizar boas obras, e tu utilizaste única e exclusivamente para satisfazer os teus caprichos pessoais, não foi para isso? Então, lembra que eu disse no comecinho da minha fala? É o cuidado que devemos ter no uso, arrumar tempo, fazer com que essas riquezas proporcione bem-estar a outras pessoas. Então, qual é o melhor meio de se empregar a fortuna, meus irmãos e irmãs? Jesus ensina quando ele disse: amai-vos uns aos outros. Isso fica parecendo uma frase feita e solta, e não é. Quem é que não gosta de ser amado? Um gesto, um cuidado, um gesto de atenção. Mas às vezes até isso é muito difícil para muita gente. Aí está a solução. O segredo para empregar bem as riquezas, importar-se com o outro, para que essa riqueza ajude a melhorar a vida do outro de alguma maneira. Então, aquele que está animado pelo amor ao próximo tem a sua linha de conduta em sintonia com o que realmente agrada a Deus, que é fazer o bem. Numa palavra, caridade. Todo o ministério de Jesus ao longo dos 3 anos está pautado no exercício da lei de amor. Exercitar a lei de amor é fazer caridade, porque a caridade é o amor em ação. Agora, cuidado com aquela caridade egoísta. É preciso fazer aquela caridade que o necessitado recebe e não se sente humilhado, que o reergue o seu astral, que ele se sente minimamente gente. Era assim que Jesus fazia. Jesus, em momento algum, cutucava uma dor que já doía, para não humilhar a pessoa. Quando aquela mulher ultrajada, ameaçada de morte, a pedradas, fora jogada diante dele, em momento algum ele foi lá cutucar o dedo na ferida.
nem lhe perguntar-lhe do seu passado. Ele importava-se com ela e dialogou com ela para que ela sentisse gente naquele momento. É desta riqueza que Jesus fala, de nós enxergarmos o outro. Então diz o amigo espiritual, rico, procura doar com sabedoria, espalha ao redor de ti o bem-estar, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. E quando isso é possível? Quando nós nos importamos com o outro. E para muita gente, eu sei que ainda isso é difícil, mas nós estamos num planeta de provas e expiações, e no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, Jesus nos convida para que exercitemos estas leis, todas convergindo para a lei do amor, da caridade. Se já tem alguém que consegue fazer, um dia todos nós também iremos conseguir. Quanto tempo você acredita ou imagina que dura a nossa existência? Hum? Não importa, tá? O que importa é quanto tempo nós temos dedicado ao nosso aperfeiçoamento. O quanto eu estou me empenhando, me esforçando. Lembra? Nós estudamos aqui outro dia. O que é levado em conta na balança da justiça divina é o esforço, a dedicação, o empenho que estamos fazendo para domar aquelas coisas que ainda nos atrapalham a marcha do progresso. Eu trouxe aqui para nós uma reflexão que é deste tema, deste capítulo, de um espírito protetor, de uma mensagem ditada em 1863, portanto, século XIX. Um espírito protetor diz assim: impressiona a preocupação com o bem-estar material, que é temporário, passageiro e muito curto, porque a vida é curta, quando eu considero a eternidade. E aí diz ele: e pouco ou nenhum tempo para dedicar-se ao progresso moral. Como se não fosse importante, né? Quando, na verdade, quem vai continuar a marcha do progresso, a essência do ser, sou eu, espírito, liberto deste corpo físico. Então, pouco ou nenhum tempo para dedicar-se ao progresso moral, que é para a eternidade, porque o espírito não morre. Há muita gente, eu ouço vez por outra alguém dizer que tudo isso é bobagem. E aí nós vamos depois receber estas criaturas lá na reunião mediúnica, falando através de um corpo emprestado para perceber que ele já não tem mais o corpo físico e que todas as suas riquezas materiais ficaram. Muitos são trazidos às reuniões mediúnicas para saírem daquela sintonia, porque a mente fica vendo, visualizando somente aquelas cenas, aferrados, apegados àquilo que era sua propriedade material, como se ela ainda existisse. Muitos são trazidos à reunião mediúnica para, no diálogo esclarecedor, fraterno, de envolvimento de vibrações e orações, o companheiro ou a companheira perceba que tudo aquilo já não lhe pertence mais. Então, muitas vezes, quantos esforços, quantos sacrifícios e até noites sem dormir são investidas para aumentar ainda mais uma fortuna que já é grande. E mais do que suficiente para viver vida boa para o resto da vida. Mas muitos passam noites a fio, vestindo, sacrificando-se para aumentar ainda mais a fortuna. Para quê? Para satisfazer vaidades, excessos e caprichos pessoais. E aí diz o amigo espiritual: acreditais que esses sacrifícios serão levados em conta? Não serão. Porque foi para satisfazer somente as vaidades e caprichos pessoais. Não foi para gerar benefícios também para outras pessoas. Porque negligenciastes o vosso espírito e o vosso futuro, negligenciaste os deveres da solidariedade com o próximo. Então, a sacada e que Jesus traz para a humanidade, claro que respeitando o livre-arbítrio de cada um, é para que as pessoas percebam que não tem mal nenhum em
produzir e enriquecer, desde que a gente tenha esses cuidados, os deveres com o próximo, deveres de solidariedade com o próximo. Então, o apego demasiado, nesse caso, o fez pensar somente nele, nesse caso citado. Apenas nos próprios gozos, ou seja, de uma forma egoísta. Então, pensando unicamente no corpo que morre, negligenciando os cuidados com o espírito que é eterno, deixamos de construir créditos para ter vida boa, aqui e do outro lado da vida, porque a cada um segundo suas obras. Eu disse no estudo anterior, eu vou recordar aqui, que nós somos depositários. E todo depositário, ele é responsável por algo que lhe foi dado a guardar, a cuidar, a zelar. E por isso mesmo ele será convidado a prestar contas. Assim, nós somos o gestor dos bens que Deus depositou em nossas mãos. Teremos de prestar contas com rigor do emprego que tivermos feito por conta do nosso livre-arbítrio. Então, uma perguntinha, mas espera lá. Quando é que se dá o mau emprego da fortuna? É quando utilizamos todos esses recursos para satisfazer única e exclusivamente a nossa satisfação pessoal. E o bom emprego, então, quando se dá? Todas as vezes que utilizamos esses recursos para gerar algum bem a alguém. É o que Jesus propõe. E o mérito disso? Como é que ele se dá? Ele é proporcional ao sacrifício que se fizer para levar a efeito o trabalho na obra da caridade. Eu me recordo que em O Livro dos Espíritos tem uma questão em que Allan Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, mas tem algumas pessoas que alegam que é muito difícil fazer a caridade. E o benfeitor respondeu, o Espírito de Verdade, somente o egoísta não encontra ocasião de fazê-lo. Porque ainda que seja difícil, se ele assim o fizer, quanto maior a dificuldade, maior o mérito, se ele assim o fizer. Então, irmãos, a proposta de Jesus, ele sabe que na condição em que nós nos encontramos, do estágio em relação à eternidade, nós ainda estamos na base da pirâmide. O nosso apego ainda é muito forte às questões materiais. Não é brinquedo, não, mas é preciso começar a treinar. Porque em algum momento vai ficar tudo aí. E sabe por que a gente deixa? Porque a gente não pode levar. Senão a gente levava. Pode acreditar. Então exercite a beneficência. Ela é um meio eficaz de empregar bem a fortuna. Por quê? Porque a beneficência é o ato, a prática da virtude. Opa, virtude? Virtude de fazer o bem. O que é a mesma virtude que nós estudamos aqui outro dia? Virtude é aquela disposição firme e constante de fazer o bem. Disposição firme e constante para a prática do bem. Ela alivia a miséria, mata a fome, protege do frio, dá abrigo a quem não tem. Então é bom que a gente comece a treinar agora, de forma proativa, enquanto há tempo. Não deixar passar uma vida inteira para depois pensar o que eu vou fazer lá na frente. Porque pode não dar tempo e aí dá desespero. Então, por que é bom praticar a beneficência mesmo? Diz o amigo espiritual nesta mensagem: ricos, se empregardes a vossa fortuna, de acordo com os desígnios de Deus, o vosso coração será o primeiro a beneficiar-se, a saciar essa fonte bem-fazer. Tereis nesta vida os gozos indescritíveis da alma, ao invés dos gozos da matéria do egoísta. Porque este deixa no seu coração vazio.
Vosso nome será abençoado sobre a terra. E quando chegardes do outro lado da vida, o Senhor vos dirá as palavras lá da parábola dos talentos. Bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. O reino de Deus, lembra quando nós já estudamos? Onde tudo é alegria e felicidade. E esta alegria, esta felicidade é um estado de espírito próprio daqueles que cumpriram bem o seu dever, que têm a consciência tranquila de ter feito o seu melhor, de ter empregado bem os talentos que Deus nos deu. Porque lá na parábola dos talentos, que Jesus conta lá que um senhor chamou os 3 empregados porque ele ia fazer uma grande viagem, ia deixar alguns bens com eles para que eles cuidassem da melhor maneira possível e deveriam prestar contas quando ele retornasse. Então, a um ele deu 5 talentos ou 5 dinheiros, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. O que recebeu 5 talentos, quando o seu senhor volta depois de muito tempo, ele lhe entrega outros 5. Aquele que recebera 2, quando o seu senhor volta, ele lhe entrega outros 2. E aquele que recebeu 1, os 2 primeiros pegaram aqueles recursos e trabalharam com eles e multiplicaram aquela fortuna. O terceiro que recebeu 1 só enterrou. Então, naquela parábola, o servidor que enterrou na terra o seu dinheiro, que lhe foi confiado, ao invés de trabalhar com ele para devolver ele aumentado ao seu senhor, ela é a imagem do avarento, em cujas mãos a fortuna é improdutiva. Então, entre a avareza, num extremo, e o esbanjador no outro extremo, Deus colocou a caridade, para que o rico doe sem ostentação e o pobre receba sem humilhação, com alegria, sentindo-se minimamente gente, uma pessoa digna. Vamos refletir juntos aqui agora. Faça todo o bem que puder, não importa o tamanho da sua fortuna. Por quê? Porque a cada um segundo suas obras. A quem mais foi dado, mais será pedido. O que importa é que quem pode mais, quem pode menos faz menos, quem pode mais faça mais, mas é preciso que façamos. Isto é da lei. A lei que rege o princípio de justiça. A cada um segundo as suas obras. Então, daí, na sequência da reflexão deste assunto, vem um outro apelo, convidando-nos a nós guardarmos da avareza. Fica longe disso. Do apego excessivo, doentio às riquezas, ao dinheiro. Não que ele não seja necessário. Não que ele seja uma coisa ruim. É preciso dar bom uso. Agora, o apego excessivo pode fazer muito mal. Por que isso é importante? Fazer mal para aquele que vai continuar a caminhada, que é o espírito. Porque pode fazer muito bem. Quantas pessoas nós conhecemos no noticiário recente que se enveredaram por caminhos escusos para ter mais e mais e mais e mais e mais e arruinaram uma existência? Nós temos exemplos recentes. Então, cuidado, porque vai fazer mal para o espírito que terá de pagar esta conta. Ter esses cuidados contribui muito para o progresso espiritual. Vejamos o que Jesus ensinou, anotado por Lucas no capítulo 12, versículos 13 a 21. Diz o seguinte: disse-lhe um homem no meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida a nossa herança comigo, a herança que nos coube. E Jesus respondeu para ele: Quem foi que me estabeleceu como juiz para vos julgar? Ou para fazer vossas partilhas? Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, a sua vida não depende dos bens que ele possui. E para muita gente isso é difícil de perceber.
A nossa vida não depende dos nossos haveres materiais. Não depende. Todos nós que estamos aqui nesta sala, nesta reunião de estudo, fazendo esta reflexão, nós tivemos uma lição recente. Foi lá no finalzinho de fevereiro, começo de março, quando instalou-se a pandemia, um inimigo invisível, microscópico, e que estabeleceu medos e dores terríveis. Porque mesmo pessoas que tinham muitos recursos para pagar os recursos em uma UTI de um hospital, num dado momento, em algum lugar, o dinheiro não podia resolver o problema porque precisava do aparelho, que não tinha. Então, nossa vida não depende dos nossos haveres. Então, em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido muito, extraordinariamente bem. E aquele homem mantinha consigo um pensamento, ficou maquinando, colheita farta, tinha colhido muito, não tinha nem aonde guardar. Então ele perguntava de si para consigo: o que eu vou fazer? Porque eu não tenho onde guardar o que eu colhi. E aí ele teve, segundo ele, nos seus pensamentos ali de si para consigo, a brilhante ideia: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e vou construí-los muito maiores. E ali eu vou colocar toda a minha colheita e todos os meus bens. E depois eu direi à minha alma: oh, minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta, dorme tranquila. E aí Jesus narra: mas Deus, ao mesmo tempo em que ele dizia isso, disse a esse homem: ó insensato que és, ainda hoje tua alma será recolhida. E para quem vai ficar tudo que amontoaste? Qual a mensagem que está aqui? Ele estava pensando somente em si. Então o equívoco é esse. Tem nada de errado em amealhar, ajuntar. Importante é que eu perceba, enxergue, crie maneiras de contribuir para com o outro, de alguma forma. Então diz o amigo espiritual: irmãos, vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por quê? Pergunto eu. Porque, diz o amigo, transferis as vossas faculdades afetivas para as coisas materiais. Porque transferis as vossas faculdades afetivas para as coisas materiais. A ponto de absorver os outros sentimentos, paralisar os impulsos do coração. A criatura fica fascinada, e uma criatura fascinada, ela não enxerga outra coisa senão aquilo. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de fazer a caridade, não obstante sejam possuidores de vastos valores. Então, qualquer que seja a fonte da fortuna, seja uma herança, seja fruto do seu trabalho honrado, tudo vem de Deus e volta para Deus. Diz o amigo espiritual: nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os outros bens materiais, porque sois apenas e tão somente depositários, e não proprietários. Os bens que Deus nos confiou são empréstimos de Deus, que devemos usufruir e devolvê-los, com a condição de que pelo menos o supérfluo seja revertido em favor daqueles mais necessitados, que não tem nem o necessário. Nova reflexão, vamos lá, aqui comigo. Não importa o tamanho da sua fortuna, quanto bem
você tem conseguido realizar? Vamos melhorar essa pergunta. Vamos fazer na primeira pessoa do singular. Quanto bem eu tenho conseguido realizar? Eu estou satisfeito? Posso fazer mais para levar para o travesseiro? Porque é daqui que a gente dá mais um passinho e mais outro e mais outro, quando nós nos permitimos fazer as avaliações e verificar o quanto nós já caminhamos nessa escala e o quanto nós podemos caminhar ainda mais. O Evangelho nos convida a refletir. Não confunda economia e previdência, que é bom, com cupidez e avareza. Não confunda generosidade, que é bom, com esbanjamento em vosso próprio proveito. Isso é egoísmo. Também para refletir. Pais e mães, buscai dar bons exemplos aos vossos filhos. Cuidado. Por quê? Que é importante esse cuidado. Se com os vossos exemplos ensinais vossos filhos a serem egoístas diante dos outros, estais ensinando-os a serem egoístas perante vós mesmos amanhã, lá na frente. Por quê? Por causa do exemplo, não é? Nós vamos ter do que nos queixar lá na frente. Ampliando o nosso entendimento. O homem que se apega demasiadamente aos bens da terra é como a criança que só vê o momento presente. Aquele que não se prende demasiadamente aos bens materiais é como o adulto que consegue enxergar, além do momento presente, as coisas mais importantes da vida. Porque esse compreende aquelas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Por fim, meus irmãos e irmãs, sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, lembrai-vos que desses bens que vos foram confiados, devereis prestar contas do emprego que destes a eles. Portanto, evite o quanto puder usá-los apenas e tão somente para satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Todos esses bens são um empréstimo de Deus e não uma doação. De modo que quem dá aos pobres quita sua dívida com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863, quando assinou esta mensagem. Então, nós vimos até aqui. Melhor emprego da fortuna. Faça o bem. Dê sua cota de contribuição. Numa palavra, faça a caridade. Guardar-se da avareza. Por que que isso é importante? Claro que tudo que nós estudamos aqui, nós estamos considerando que nós somos, a nossa essência é o ser espiritual. Momentaneamente, vivendo uma vivência, experiências, lições e aprendizados em um plano material. Precisamos de recursos materiais, mas somos, e neste, pelas palavras de Jesus, estamos sendo convidados a utilizar esses recursos em favor do nosso semelhante, daqueles que não têm nem o necessário para viver. Então, guardar-se da avareza, qualquer que seja o tamanho da sua fortuna. Sua vida não depende do que você possui, para que o espírito retorne ao mundo espiritual enriquecido, precisa praticar a caridade enquanto de passagem por aqui. Dito isso, nós chegamos ao término da nossa reflexão, concluindo este capítulo do Evangelho, e agora nós vamos para as perguntas, se houver, e se não houver, na sequência nós vamos para aquele momento mágico da oração, em que juntos nós vamos fazer a conexão com o mundo espiritual, buscar reabastecer, alimentar, fortalecer, revigorar a nossa alma, para que a gente tenha uma caminhada, forças suficientes para superar os obstáculos, e a cada superação, celebração, comemoração, renova-se as alegrias. Tem duas perguntas no chat, Adri.
Ah, deixa eu ir lá. Bom, a primeira é da Célia. Oi, Célia, obrigado pela pergunta. É muito difícil, diz a Célia aqui, um ser avarento que tem um apego demasiado à fortuna terrestre acordar. É muito difícil ele acordar. Abrir mão da fortuna material e se preocupar com a fortuna espiritual. É muito difícil? Isso é uma pergunta. Será que demora muito para isso acontecer? É muito difícil. Lembra que eu falei que a pessoa fica fascinada quando ela é muito apegada? Por quê? O fascinado ele só enxerga aquilo. Mas eu vou te dar uma resposta, Célia, que está lá em O Livro dos Espíritos, nas questões 260, e eu não me lembro exatamente qual é a questão. Diz assim: Allan Kardec pergunta ao espírito de verdade, por que que Deus não dá um, digamos assim, não aperta um pouco a tarraxa para ver se a pessoa acorda? E olha só como eles falam da bondade, da beleza, da justiça, do amor do Pai Criador para conosco. Ele disse assim: Deus sabe esperar. Então, o tempo de cada um é diferente. Joana de Ângeles, o guia espiritual de Edivaldo Pereira Franco, diz o seguinte: que todos nós temos o nosso momento de despertar. E aí, eu volto lá para o Espírito de Verdade. Porém, Deus sabe esperar. Viu, Célia? É difícil mesmo. E demora, porque cada um tem o seu tempo. Outra, também da Célia. Eu conheço na alta sociedade avarentos que me leva a pensar: será que nessa encarnação, aqui, ele acorda? Ou será preciso outra? Porque o tamanho da avareza beira o absurdo. Então, Célia, está dentro desse contexto do nosso comentário anterior. Né? Aquela percepção de mundo daquela criatura, na visão dela, é acertada. Porque ela não consegue compreender que nós estamos aqui de passagem. Eu citei aqui muito rapidamente na minha fala casos daqueles em que nós recebemos nas reuniões mediúnicas. E eu conto alguns casos aqui porque eu sou o coordenador de reunião mediúnica, sou lá o dialogador, que aqui nós chamamos de doutrinador. Então nós temos imenso carinho em receber essas criaturas, recebemos em oração para ajudá-lo a despertar e a compreender que ele não está mais no mundo terreno. Muitos chegam dizendo assim, eu até contei aqui outro dia, você sabe com quem você está falando? Eu sou proprietário de muitas terras, veja lá como fala comigo. Porque lá, despojado da matéria, já não tendo mais o corpo físico, mas as imagens mentais estão presas às suas posses materiais que já não existem mais. Então, depois de um determinado tempo, de muito preparo, de muita oração, de muito cuidado, chega o dia de trazê-lo ao despertamento. Então, é necessário a esses casos que são trazidos à reunião mediúnica, o concurso dos trabalhadores, do fluido animalizado, daquela vibração um pouco mais, vamos chamar assim, mais condensada, mais próximo da Terra, para que ele sofra esse despertar, como a gente diz na gíria, esse chacoalhão. E ali ele percebe que toda aquela riqueza servira para ele em outros tempos e já não serve mais para nada nesse momento. E muitos choram, outros blasfemam, outros ficam revoltados. Mas muitos, Célia, vai precisar passar a existência inteirinha, vão acordar do outro lado e em algum momento, por acréscimo da bondade de Deus, ele é tratado com carinho até o seu momento de despertar. Eleusa Guizardi. Não, Maíra antes, Agrício. Essa questão do materialismo é bem mais ampla do que somente em relação ao dinheiro. Vemos, por exemplo, o materialismo na ciência, que só considera verdadeiro e único o que é do mundo físico, e isso influi nessa dificuldade em perceber e aceitar uma dimensão que não seja física, embora seja a verdadeira. Maíra, é verdade. Nós citamos aqui o dinheiro por conta do tema específico do capítulo, mas é extensivo a estas
a este outro departamento, como você citou muito bem a questão da ciência. Por outro lado, Maíra, alguns estudiosos, cientistas e pesquisadores, um deles eu me recordo, me foge o nome dele aqui agora, cunhou uma frase que me recordo que diz o seguinte, que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Então é uma questão de tempo o despertar desta consciência. Eleusa, ao meu pensar, também não se tem mérito a apenas fazer doações para, por exemplo, se pôr vaidade, sem ter a necessária consciência da real importância da caridade. Eleusa, a propósito da sua colocação, que eu agradeço, vamos nos reportar aquela passagem que Jesus também abordou, do óbolo da viúva. Daqueles que possuidores de muitos recursos doavam fortunas, somas expressivas lá no gasofilácio e antes de depositar, olhavam aos seus arredores para que as pessoas vissem a soma caindo ali para serem vistos. É diferente daquela que tinha pouquinho, mas doava com sinceridade. Então Jesus disse: lhes asseguro que esta doou mais do que todos os outros, porque doou do que lhe faltava. Mas não importa. Allan Kardec pergunta ao benfeitor espiritual, ao espírito de verdade. E essas pessoas que só fazem caridade assim, para envaidecer-se do que estão fazendo? Disse o espírito de verdade em sua resposta: melhor do que aqueles que ainda não fazem nada. Silvia, gostaria de compartilhar uma reflexão para você comentar. Ok? Fabrício, Pode falar. que nós falamos sempre em dinheiro, que nós ganhamos licitamente, uma fortuna. Aí eu fiquei pensando assim, o tipo de uma personagem do Robin Hood, uma pessoa que ganhou um dinheiro ilicitamente, mas ele é uma pessoa caridosa, ele doa realmente, não por aparecer, de coração mesmo, para ajudar as pessoas. Como isso é visto no mundo espiritual? Digamos assim, ele vai ter que responder pela ilicitude do dinheiro ganho. Mas se essa ação no bem que ele fez, o valor dela, essa mesma resposta que você disse, seria melhor se não fosse? É assim, aí tem uma lei universal que rege o primeiro princípio de justiça e que o homem não pode mudar. Ele pode não concordar, muitos acham que é uma bobagem e por conta disso acabam contraindo dívidas, né? Que é a lei que rege o princípio de justiça, do a cada um segundo suas obras. Ele fez uma boa ação, ela tem seu crédito. Ele fez uma má ação, ela tem o seu débito. Agora, ele fez uma má ação e o produto daquele roubo, ele está usufruindo e compartilhando com outros. É isso? Porque tem aquele ditado que a minha mãe sempre fala, fazer bonito com o chapéu dos outros é fácil, né? Pois é. Por isso que, diante da justiça de Deus, não há nada que fique fora da pesagem. A cada um segundo suas obras. Ah, mas ele roubou. Ah, mas ele fez a caridade. Ok. E aí tem uma outra questão que está lá nas questões 700 e pouco do Livro dos Espíritos, que diz assim: Deus, em sua justiça, julgará mais a intenção do que o fato. Então, quanto isso vai pesar, eu não sei. Eu só sei que está dito pelo Espírito de verdade que Deus julga mais a intenção do que o fato. Verdade. Obrigada, amigo. Ajudou? Ajudou. Que bom. Obrigada. Ô, Gris. Opa, Allan Nestor. Deixa eu fazer uma pergunta. Pegar uma carona numa pergunta aí. Vale. A pessoa, o avarento, ele faz uma doação, mas assim, ele faz, mas com o coração dele doendo. Né? Não queria dar, mas eu vou dar. Quer dizer, o apego está ali nele. Tá. Você fala segundo as suas obras. Que vale, assim, que vale que ele fez. Ele fez. Mas aí é aquele negócio. Esse ele fez
Mas ele não fez assim, de livre, espontânea vontade. Ele fez por, sei lá, uma obrigação, ou porque ficou envergonhado, que não tinha Aham. para sair. Isso aí, o que pode ser visto? O A luz Espírito de espiritual. verdade responde naquela questão lá que eu comentei há pouco, que é melhor do que aquele que não faz. É melhor aquele que está tão aferrado que ele não abre mão. Não, não vou Mas fazer. então, essa Poderia pessoa, fazer e não faz. e essa, Esse está aferrado, pelo que você me falou, mas ainda assim ele foi lá e fez. É isso? sim, mas aí tem algum crédito nisso aí? Tem, tem. Olha só, nenhuma ação se perde diante da balança da justiça divina. Até porque nós não conseguimos fugir da responsabilidade dos nossos próprios atos. Sabe por quê? Porque o filme que vai ser projetado, ele está gravado na nossa película espiritual, na nossa memória espiritual. Não dá para fugir. Então tem seu crédito? Tem seu crédito. Você está falando isso, eu me fez recordar um amigo, um irmão nosso, em grave situação de sofrimento, de tristeza e de arrependimento, quando ele se apresenta falando dos crimes que havia praticado. E ele queria cometer mais um crime. E graças às orações que foram feitas, e naquele dia ele foi recolhido e levado ao centro espírita, comunicou, apresentou suas razões. Quando foi projetado para ele o filme da existência passada, e ele viu as artes que ele havia aprontado, ele descobre que o sofrimento que aquela outra pessoa, a quem ele estava cobrando, eram quase nada diante do que ele fez. Agora ele estava achando que aquela pessoa fez um mal para ele. Quando foi mostrado a ele o mal que ele fez, ele ali mesmo ele começa a chorar, arrependido, e diz o seguinte, que o que ele fez não tinha perdão. E agora, o que ia ser da vida dele? E aí ele julga pela justiça da lei dos homens, né? Como se fosse igual à justiça da lei de Deus. E quando naquele momento ele vê um grande amor de uma vida anterior diante dele, segundo o olhar dele, na forma de um anjo, ele diz: mas pera lá, eu não mereço. Eu descobri quanto mal eu fiz. E aqui está um anjo para me receber. Então veja, o pouquinho de bem que ele fez foi o suficiente para merecer o socorro naquela hora. Então o que importa é o bem que você faz. Ele será seu advogado em qualquer tempo, a qualquer lugar onde você estiver. Perfeito, obrigado, Luiz. Nada. Acho que tem mais uma no chat aí. Tem? Deixa eu ir lá. Maíra, para quem faz, vale a intenção. Para quem recebe, vale a ação. Seria mais ou menos. E é isso. Deus julga a intenção. Deus julga a intenção. Então, aquele que recebe, por exemplo, não importa o quanto uma pessoa necessidade recebe, as vibrações de agradecimento que aquela criatura emite ao seu benfeitor, o cara muitas vezes não tem nem noção daquilo. Ah, mas eu não fiz nada. Você não fez porque, diante do que você podia fazer, aquilo ali é quase nada, mas para quem recebeu é muito. Então Deus julga a intenção. A pessoa, naquele momento, compadeceu-se da desdita do outro e é aquilo que é levado em consideração, Maíra.